Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que as bênçãos de Deus, a sua graça e as suas misericórdias estejam sobre as nossas vidas. Que o grande amor de Deus esteja sobre as nossas vidas, no nome do seu amado Filho Jesus, o meu Senhor e Salvador, o meu único e suficiente Salvador da minha alma. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. A esse nome o meu joelho se dobra e a minha boca confessa que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Meus irmãos, que as bênçãos de Deus, tanto material quanto espiritual, esteja sobre as nossas vidas. No nome do seu amado Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado que está no livro de Gálatas, capítulo de número 4, os versos 4, 5 e 6. E o texto sagrado diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Às vezes nós ficamos nos perguntando, pensando e perguntando por que um Salvador? Por que alguém para remir a minha alma? Meus amados, Deus criou o homem com quem ele desejava manter uma comunhão íntima e pessoal. Mas o pecado entrou no mundo e esse relacionamento ele foi rompido, ele foi quebrado. Você lembra-se de como isso aconteceu? Isso aconteceu no Jardim do Éden, no momento em que Adão e Eva comeram o fruto que Deus lhe havia dito para não comer. A desobediência do primeiro casal, essa desobediência fez com que o pecado invadisse a natureza humana, o que trouxe a morte e a separação de Deus a todos nós. Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, e o versos de número 23, deixa claro para nós o porquê que isso aconteceu, essa separação de Deus. Essa separação que o pecado causou entre o homem a quem Deus queria ter comunhão, a partir desse momento foi rompido, houve essa separação. E lá em Romanos 3, 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, embora pela justiça divina o homem merecesse receber o castigo por seus atos, o imenso amor de Deus, ele não deixou a humanidade
abandonada, em um total estado de esquecimento e de miséria. Nesse estado no qual somente nós nos restasse a morte espiritual. O pecado gerou para a humanidade uma dívida impagável com Deus. E o homem agora, o homem pecador, ele não teria como fazer coisa alguma por si mesmo para salvar-se. Na verdade, estamos todos condenados a viver longe de Deus para sempre. No mesmo livro de Romanos, capítulo 7, os irmãos vão perceber uma revelação da parte de Deus. Capítulo 7 e o versículo de número 24. E diz assim, olha: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta. Quem me livrará do corpo desta morte? Meus amados irmãos, por amor, pelo grande amor de Deus, Deus enviou ao mundo um Cordeiro perfeito para nos resgatar novamente do poder do pecado e nos dar a vida eterna. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, sendo assim, por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem o pecado teria que ser removido. O pecado foi removido. E o pecado foi removido de todo o mundo. Por isso que Deus amou o mundo. Então o pecado ele foi removido do mundo pelo Cordeiro perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem a quem a lei fala que ele iria vir, ele chegou. Esse homem especial, o Cristo. E esse Cristo, ele tinha que vir da parte de Deus. Um segundo Adão. Um homem puro. Um homem santo. Um homem que não fosse formado do barro, mas nascido da mulher. Isto é, com uma natureza humana. Ele, Jesus, o Cordeiro perfeito, um homem especial. Esse Cristo que teria que vir da parte de Deus, ele teria que ser nascido da mulher, com a natureza humana. Jesus nos restituiu a condição de filhos e co-herdeiro de Deus com ele. No texto em que nós lemos, nós percebemos isso. Que Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele nos deu, nos restituiu a condição de filhos e co-herdeiros de Deus. Gálatas 4, 4 ao 7.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém, meus irmãos? Então, foi por este motivo, por isso, que nós ficamos nos perguntando por que um Salvador? Por que isso? Porque o pecado, quando ele entrou no mundo, ele tirou essa comunhão íntima entre eu e Deus. E agora, só o Senhor Jesus é e sempre vai ser capaz de me restituir novamente essa comunhão. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Glórias ao Senhor Jesus. Só Ele pode restituir-me a condição de filho. O que foi quebrado, o que foi destruído pelo pecado, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele construiu novamente. Ele endireitou novamente. Porque a Ele é dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra está nas mãos, sob o cuidado do Filho de Deus, o Senhor Jesus, o meu Salvador, o meu único e suficiente Salvador. A Ele, a Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade no nome do Senhor Jesus. A Ele, só a Ele, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que as santas misericórdias de Deus, a bondade de Deus e o grande amor de Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, sempre nos abençoando e o Espírito de Deus nos trazendo para perto de Deus, cada dia com mais força, porque sem o Espírito de Deus, nós não temos paz com o Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês. Sejam fortes, felizes e vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. A paz do Senhor Jesus.